Pois bem, meus amados, esse é o nosso Tadel Poderoso. Hoje eu quero trazer uma meditação para nós, certo? Olha só, no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, diz assim: Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que palavra poderosa! Você é uma pessoa agradável? As pessoas que estão perto de você, elas podem dizer: rapaz, é muito gostoso ficar perto desta pessoa. Será que nós somos pessoas agradáveis? Pessoas que outras pessoas gostam de estar perto da gente, ou nós somos aquele tipo de pessoa que vai chegando no local e as pessoas já vão se afastando, já vão tomando ali um outro rumo, para a conversa, já começa a sair? Nós somos pessoas agradáveis? Ou nós somos pessoas desagradáveis para com outras pessoas? Nós, como líderes, como homens e mulheres que temos um compromisso com Jesus, precisamos entender que é o nosso dever, deve fazer parte do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, sermos pessoas agradáveis. Escute, o nosso comportamento e a nossa maneira de ser pode ser um dos fatores que podem repelir ou aproximar pessoas ao nosso redor. A forma como a gente age, a forma como a gente fala, a forma como a gente procede no nosso dia a dia, fazem com que as pessoas se afastem de nós ou se aproximem de nós. Isso em todos os ambientes, na igreja, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. A forma como a gente age pode afastar as pessoas de nós ou pode aproximar as pessoas de nós. Isso é muito importante. E refletindo esse exemplo para a convivência cristã, de nossa liderança de célula, nossos discípulos, os nossos irmãos na fé, os nossos vizinhos, amigos, a nossa personalidade pode atrair ou pode afastar as pessoas para Jesus. Você é um embaixador de Cristo, é isso que a palavra de Deus diz. Você é um representante de Jesus. Agora, se você for um representante que as pessoas se afastam de você, que você não seja uma pessoa agradável, automaticamente você está afastando as pessoas da possibilidade de elas conhecerem Cristo. Queridos, isso é muito forte. Segundo o apóstolo Paulo relatou, em todo o tempo ele procurava ser uma pessoa agradável, com o intuito de trazer a salvação em Cristo Jesus para a humanidade. Ele falou e deixou escrito isso lá na primeira carta dele, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 33. Ele disse assim: Também eu, o apóstolo Paulo, procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então ele se esforçava para poder ser agradável ao máximo de pessoas possível, para atrair o máximo de pessoas possível para perto dele. Então ele se esforçava para ser uma pessoa agradável. Tendo consciência desta ação, tendo consciência dessa responsabilidade minha e sua como servo de Deus, como é possível trabalhar para englobar uma personalidade agradável? Como nós podemos ou devemos, na verdade, agir, proceder? O que nós devemos fazer para nos tornarmos pessoas mais agradáveis? Porque é uma necessidade, queridos. Infelizmente, algumas pessoas até já nos procuraram, dizendo que formataram uma imagem equivocada do crente, do cristão. Porque o primeiro contato que ela teve foi com uma pessoa que não foi nada agradável, né? Que ao invés de atraí-la para ela poder conhecer Jesus, foi repelida. Ela olhou e formou uma outra imagem. E quantas pessoas
não tem uma imagem equivocada, né, do Evangelho, não tem uma imagem equivocada da cultura evangélica, da cultura cristã evangélica, sabe? Quantas e quantas pessoas têm realmente uma impressão errada, tá certo? Da igreja evangélica, dos ministérios evangélicos, porque se depararam com pessoas dentro da igreja que não são agradáveis. E é claro que a gente sabe que também existe uma questão de personalidade. Então tem personalidades que já são por natureza agradáveis. Pessoas, né, animadas, pessoas dóceis, pessoas que gostam de pessoas. Já tem outras personalidades que realmente tem que pagar um preço, um esforço, porque não gostam muito de estar no meio de pessoas. Só que como servo de Deus, o Espírito Santo é fiel para nos moldar e fazer com que a gente consiga desenvolver essas características, porque elas são necessárias para nós sermos frutíferos. E é claro, termos uma célula cheia de pessoas, bons amigos, boas amizades, pessoas de confiança. Você ser uma pessoa agradável no trabalho, queridos, isso é fundamental. Sabe? Você se estabelece como uma pessoa, um pacificador, uma pessoa sábia, você passa segurança para a equipe de trabalho, passa confiança para a sua equipe patronal, as pessoas que estão ali lhe liderando. Sabe, irmãos, é tão importante sermos pessoas agradáveis. Então nós queremos abordar aqui 3 situações rápidas que podem fazer com que a gente possa ser pessoas mais agradáveis. Pessoas que outras pessoas vão se espelhar, vão dizer, poxa vida, eu quero ser uma pessoa que nem aquele ali, aquela ali, porque são pessoas agradáveis. É gostoso estar perto dela. Então, para sermos pessoas agradáveis, nós temos que demonstrar interesse pelas pessoas que nos procuram, que estão perto de nós. Precisamos demonstrar interesse por aquilo que as pessoas chegam conosco. Olha só, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha só. Então, nós precisamos realmente olhar, não por obrigação, dar a atenção devida, dar o cuidado devido como Deus quer, sabe? E isso impulsionado por um desejo realmente de servir, não sendo dominador, mas parando para poder dar atenção às pessoas. Demonstramos o interesse genuíno quando deixamos que alguém fale. Quando a pessoa vem, sabe, ela está querendo botar para fora. E quando nós nos dispomos a ouvir, muitas vezes, queridos, mais da metade do problema já é resolvido só quando a pessoa encontra alguém disposto a ouvir. Sabe? O ato de ouvir transparece atenção e respeito. Quando você para ouvir alguém, essa pessoa que está falando, automaticamente ela vai dizer, poxa, essa pessoa me ama. Essa pessoa se interessa por mim, porque ela parou para me ouvir. Sabe? Se você quiser ser uma pessoa agradável, aprenda a ouvir. E na medida que você vai ouvindo, o Espírito Santo vai ministrando no seu coração e você vai conseguindo já detectar as razões, as causas e também as soluções para aquela situação que a pessoa está trabalhando. Muitas vezes alguém vive muito solitário. Nós temos vários irmãos e irmãs que moram sozinhos, que precisam realmente, sabe, externar os seus anseios, seus sonhos, suas falhas, seus pecados. É importante nós nos tornarmos pessoas aptas para ouvir, sabe, queridos? Nós devemos motivar que a pessoa se expresse e fale do que ela gosta. Então, muitas vezes, tem assuntos que para nós não fazem muito sentido, mas a outra pessoa que está falando aquele assunto, para ela aquele assunto é muito importante. Então é importante que nós demos a devida importância para aquele assunto, para aquela pessoa. Sabe, queridos, é tão importante isso. O segredo é fazer perguntas e manter um diálogo onde somos o bom ouvinte. Quando você aprende a ouvir,
automaticamente você adquire sabedoria, respeito e admiração de quem está falando. Quando a pessoa que está falando sair dali, ela vai dizer: uau, é tão legal conversar com esse irmão, é tão legal conversar com essa líder, porque é uma pessoa que para ouvir a gente, ouvir as nossas necessidades. Poxa, e o que ela fala é tão legal, tão bom. Só de eu desabafar, abrir realmente o meu coração, eu já senti um alívio muito grande. E agora, com as orientações, os conselhos dela, eu vou obedecer e Deus vai me dar vitória. E aí, meu irmão, você vai se estabelecendo como um bom líder, um bom servo, porque serviu ao outro, aprendendo a ouvi-lo. Sabe, queridos? Então, pense bem, para você ser um líder agradável, demonstre interesse pelas pessoas, pelas necessidades dela. Para que você possa também ser uma pessoa agradável, seja uma pessoa humilde. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Olha só, humildemente considere as outras pessoas superiores a você. Meus amados, a humildade é uma virtude que nós podemos aprender. Nós podemos aprender a ser humildes. A humildade é o contrário da arrogância. A humildade é o contrário do ego. A humildade é o contrário do orgulho. Por isso que é tão importante nós aprendermos a sermos humildes. Mas a humildade que vem realmente da Bíblia. Muitas pessoas confundem humildade e a condição financeira. Mas a humildade bíblica não é isso. Por quê? Tem muitas pessoas que são humildes na condição financeira, mas são extremamente orgulhosas. Por outro lado, nós vemos pessoas bastante avantajadas em termos de posses e recursos e são extremamente humildes. Então, a humildade bíblica, ela não tem a ver com condição financeira nem posição social. A humildade bíblica tem a ver com a condição de que nós precisamos do outro. Todas as pessoas precisam umas das outras. Nós precisamos entender isso. Não existe diante de Deus o rei da cocada preta. Sabe? Não existe. Nós precisamos em alguma área, em algum momento, em algumas circunstâncias, uns dos outros. E Deus instituiu isso para ensinar que nós precisamos ser humildes. Aceitar uma correção, pedir perdão facilmente e aceitar conselhos são pequenos passos para crescer nesta área. Sabe, queridos? Escute, aceitar uma correção, pedir perdão facilmente e aceitar conselhos são pequenos passos para crescer na área da humildade. Provérbios 22:4 diz o seguinte: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Que bênção, né? Olha só, a recompensa de ser humilde, riqueza, honra e vida. Tudo é uma questão de escolha. E precisamos escolher ser humildes de todo o coração e em todo o nosso entendimento. Quando você reconhece, quando você precisa de outra pessoa, pede ajuda daquela pessoa, aquela pessoa, ela vai ter o prazer de estar perto de você. Puxa, olha, o meu líder precisou da minha ajuda, ele me solicitou para me fazer uma oração junto com ele, para mim andar mais uma milha junto dele, para mim ir fazer a célula com ele. Poxa, esse meu líder, ele acredita em mim, ele está realmente me valorizando como pessoa, como crente, como servo. Dentro da área do trabalho, né, você pedir o auxílio de outra pessoa, a pessoa vai dizer: rapaz, esse camarada é o cara legal, sabe? Ele não é o cara prepotente, olha, ele sabe muito, mas ele não é um cara arrogante que quer só para ele, não. Ele está disposto realmente a fazer todo mundo crescer pelo bem da equipe. Sabe, meus amados? A reclamação
de muitos setores, dentro da casa, dentro do trabalho e até dentro da igreja, alguns setores, são de que as pessoas não são humildes o suficiente para ensinar, para pedir ajuda, para ser instruído, para ser alinhado. Mas a vontade de Deus é que a gente possa ter um coração ensinável, um coração humilde de verdade, disposto a aprender, disposto a ouvir, disposto a aprender a receber algo de alguém e considerá-lo superior a nós naquela área. É tão importante, queridos, nós desenvolvermos a humildade como estilo de vida. Quando nós fazemos isso, as pessoas vão querer estar perto da gente. Olha, eu gosto tanto de estar perto dele, eu gosto tanto de estar perto dela, porque ele é aquela pessoa arrogante, prepotente, cheia de si, porque só ele que sabe, só ele que manda, só ele que diz, só ele que faz. Não. A pessoa humilde, ela glorifica ao Senhor e valoriza os seus irmãos. E aí quando isso acontece, você tem um time muito forte para estar do seu lado, junto, sendo leais e fiéis o tempo todo. Sabe, queridos? Um outro e último ponto que é fundamental para a gente poder ter uma vida agradável é nós sermos agradecidos. Seja uma pessoa agradecida, querido. Sabe? Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma das vontades de Deus para nós é que nós sejamos gratos, agradecidos. Uma coisa feia é a ingratidão. É nós não sermos gratos por aquilo que temos, ou aquilo que somos, ou aquilo que já conseguimos. Ser grato é o contrário de ser ingrato. Ser agradecido é o contrário de ser murmurador. Ser agradecido é o contrário de ser reclamão. A reclamação é uma prática que atrai a presença do maligno na vida de uma pessoa, pois o hábito de murmurar em si já é um pecado. Então nós precisamos nos doutrinar. Tem pessoas que infelizmente a gente chega perto da pessoa, e aí, meu irmão, como é que tá? Ah, rapaz, pior do que hoje só é amanhã. É porque isso, porque aquilo, a pessoa já murmura o tempo todo, murmura tanto, reclama tanto da vida, que a pessoa olha assim e diz: pois é, parente, deixa eu já ir embora e tal, porque se de repente essa tua negatividade é tão forte que pode até passar para mim também. Por quê? Porque murmuração, queridos, é pecado, murmuração é ingratidão. Nós precisamos agradecer a Deus o tempo todo, até pelas coisas ruins também, porque as coisas ruins fazem a gente crescer. Os nossos erros, as nossas cabeçadas são para que a gente possa aprender a viver. Se a gente não conseguir aprender a viver errando, então nós vamos permanecer no erro. Até pelas coisas ruins, nós precisamos dar graças, porque é através dela que Deus nos capacita, nos ensina em como sermos pessoas melhores. Não errarmos mais da próxima vez. Sabe? Tem pessoas que murmuram, que reclamam da roupa, reclamam da comida, reclamam da casa, reclamam de tudo que Deus dá. Sabe, queridos, precisamos ser pessoas gratas. Precisamos ser pessoas contentes. Contentai-vos com aquilo que tendes, diz o Senhor. Sabe? É claro, não poderemos ser conformados. Se de repente o estilo de vida que você está vivendo não é um estilo de vida que você sabe que você pode melhorar, então você não vai se conformar. Mas enquanto você está nesse degrau, seja feliz e contente, porque você poderia estar num grau abaixo. Em casa eu sempre converso muito com a minha família e digo: nós precisamos estar contentes com tudo que o Senhor nos dá. Precisamos chegar num momento de maturidade onde vamos ser gratos, aprender a viver tanto na fartura quanto na escassez. Não só no sentido de aprender a sobreviver, mas no sentido de aprender a sobreviver com alegria, com gratidão. Sermos gratos ao Senhor.
O que podemos fazer é, sempre que possível, exercitar a nossa mente para enxergar o que é negativo e transformar em agradecimento. Ou seja, sermos gratos até pelos momentos mais difíceis. Então nós precisamos doutrinar nossa mente para poder enxergar sempre algo de bom em meio às adversidades da vida. Quando você consegue desenvolver a gratidão, o agradecimento na sua vida, você vai contagiar as pessoas. Porque as pessoas vão lhe admirar e vão gostar de estar perto de você. Poxa, vamos para lá, para a casa do fulano, vamos estar junto do ciclano, porque realmente essa pessoa é uma pessoa agradável de se estar. Então não esqueça, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa humilde e dar atenção às pessoas são pontos cruciais para nós sermos pessoas agradáveis à maioria das pessoas que vão estar ao nosso redor. E com isso, você vai se estabelecer como um grande líder, um grande profissional, uma grande pessoa dentro da sua grande família. Sua família é o maior de todos os projetos que Deus pode e vai, em nome de Jesus, realizar através de você aqui nessa terra. Tá certo, querido? Esse é a nossa reflexão. Nós queremos deixar para você e queremos orar pela sua vida neste momento. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Pai, neste momento, eu louvo ao Senhor, Pai, por esta grande audiência, Senhor. Tanto pela Sentinela, quanto também pelas mídias. Que o Senhor, meu Pai, abra o nosso entendimento. Precisamos ser pessoas agradáveis, Pai. Precisamos ser pessoas que levem o Teu amor para outras pessoas. Nos dê a habilidade de desenvolvermos amizades saudáveis, amizades plenas. Nos dê o privilégio, Pai, de sermos pessoas melhores para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada homem, cada mulher, cada família. Nós repreendemos o mal, toda intriga, contenda, todo estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todo tipo de nódulo, caroço, tudo aquilo que está trazendo dor e sofrimento para as pessoas. Mediante a fé de cada um, nós ministramos a cura aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, que todo mal saia desta casa, desta vida, que seja repreendida a obra maligna e que o Senhor esteja, meu Deus, entrando com graça e com providência na vida e no lar de cada um, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Que o Senhor lhe abençoe, líder de sucesso. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Nós nos vemos no nosso culto online no domingo, em 2 horários, às 9 e às 19 horas. Se prepare e tenha uma semana abençoada para a glória de Jesus.